Oi, amados do Pai, aqui estou eu novamente. Pensou que não ia ter hoje, né? Mas temos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ronda o mundo e ronda muitas pessoas. Me conta, você tem medo de quê? O medo, às vezes, separa a gente de quem a gente não deveria separar. Jamais. O medo também nos impede de seguir em frente. Vamos ver o que acontece, o que aconteceu nesse capítulo e as consequências do medo. Você está preparado, preparada? Vamos ler hoje o capítulo 19 de Êxodo e eu vou ler nessa Bíblia, aqui é uma Thompson, é a Bíblia Thompson, que eu ganhei do pastor Sérgio Naves e do Crevip. Eu sou muito grata. E é nela que a gente vai ler, apesar de ter uma letra pequenininha, daqui a pouco, gente, eu estou precisando de um grau maior, mas é nela que a gente vai ler hoje. Então vamos lá, vamos agradecer. Senhor, obrigada, Pai, pela intrepidez, pela ousadia, pela coragem que o Senhor nos dá a cada dia. Que o Senhor nos afaste de todo medo, mas que tenhamos temor do Senhor, que é bem diferente de medo, Pai. Que a gente não tenha medo de abrir a porta, de estar na sua presença, de fazer o que é preciso, de sair desse mundo, dessa realidade mundana, para viver o especial que o Senhor deseja, a santificação. É isso que nós aprendemos e que tiramos muitas lições nesse capítulo que o Senhor deixou para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Vamos para a leitura? Capítulo 19, no Monte Sinai. Bom, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Grifa isso aí na sua Bíblia que a gente vai ver depois em outros livros. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma vez: tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Número 3 é importante na Bíblia, já reparou, né? Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte e não toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. A gente não sabe exatamente o que Moisés contou para ele que o povo disse, né? Certamente será apedrejado ou flechado, nenhuma mão tocará nele. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. E Moisés disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia.
não toqueis mulher nenhuma. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Era o som do chofar. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Uau! E o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cume do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-os. Respondeu-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassarão o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse isto. Pois é. Esse capítulo 19 marca, assim, a preparação que Deus deseja para o seu povo receber os 10 mandamentos. Deus instruiu Moisés a santificar todo o povo, né? E prepará-los para o encontro sagrado. Isso nos ensina a importância da gente estar num estado assim adequado de mente e de coração para receber as mensagens divinas, para enfrentar desafios significativos da nossa vida, né? O Evangelho é uma contracultura. Os seguidores do Senhor precisam ser diferentes daqueles do mundo. Nós precisamos nos santificar para entrar na presença do Senhor. A aliança que nós temos com Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. Nós temos que cuidar da nossa casa, para que sejamos morada do Espírito Santo. A manifestação de Deus lá no Monte Sinai, a gente viu que foi assim cercada por trovões, relâmpagos, uma densa nuvem, né? Demonstrando seu poder e majestade. E a lição aqui é sobre a reverência que devemos ter ao considerar a magnitude e a santidade de Deus, que naquele momento estava ali mostrando ao povo que para andar com Ele existem limites. Porque Ele nos ama tanto que Ele quer nos ver bem, como um pai ou uma mãe desejam bem para os seus filhos, da mesma maneira, ou até muito mais, né? Algumas pessoas falam que é Monte Sinai, outros falam em Monte Horebe. É a mesma coisa com 2 nomes distintos, é o mesmo monte. É a mesma coisa que a gente falou no vídeo passado. Lembra que a gente falou do sogro de Moisés, que se chamava Jetro, mas também era conhecido por Reuel? Então é a mesma coisa. Se você ouvir Monte Sinai ou Monte Horebe, é a mesma coisa, tá? É lá onde as coisas vão acontecer. E aí, Deus chama Israel para ser assim o seu povo especial e faz uma aliança com eles baseada em obediência. Isso ressalta a importância da nossa obediência, da relação com Deus e a noção de que nós somos chamados para cumprir um propósito maior até, né, do que a gente imagina, né? E a aliança com Deus é assim condicional. Que observe que a gente leu aqui no versículo 5, que tem a condição se
né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Ouvir em hebraico é chamar. Tem até uma oração judaica que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Né? Bom, mas aí a gente estava falando da condição C. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Nós somos propriedade particular do Senhor. Você está entendendo isso? Deus não quer que a gente tenha simplesmente uma religião, mas que a gente tenha uma aliança eterna com Ele. E um lugar para a gente poder voltar para a nossa casa, para o nosso encontro com Ele. Deus sonhava, queria que o povo todo fosse sacerdote, nação santa, todos sacerdotes, não apenas uma tribo. Deus estava preparando o seu povo para receber os seus mandamentos. E por isso o Monte Sinai fumegou, tremeu como um terremoto, e o shofar, né, foi aumentando, porque representa a voz de Deus. Você consegue imaginar essa cena extraordinária? Mas porque o povo teve medo, talvez porque não estava realmente preparado, não estava santificado. Ali foram estabelecidos limites que ninguém deveria cruzar se não tivesse santificado para o encontro com Deus. Isso simboliza os limites determinados por Deus e a necessidade da gente respeitar o que é sagrado. E aqui nós vimos o medo separando, porque o povo não subiu, pelo contrário, se afastou e acabou deixando essa responsabilidade para Moisés. E aí subiu Moisés e Arão. Eles é que não aceitaram o convite de Deus para ser nação santa. E aí nos próximos capítulos, a gente vai ver que Deus vai descer, vai estabelecer um santuário para ficar no meio do povo, que sempre foi o desejo de Deus ficar no meio do povo. Depois ele vai separar uma única tribo das 12, que vai ser a tribo de Levi, para ser intermediária, né? Para ser a tribo sacerdotal. E este mesmo medo é o que vai fazer no final dos tempos, quando Jesus voltar, que pessoas ranjam os seus dentes, porque elas não vão estar prontas. Elas não estarão santificadas para receber o Senhor e vão se arrepender tremendamente, uma vez que o negaram todo o tempo, perderam oportunidades de abrir a porta e dizer: seja bem-vindo, Senhor, entra. Então, se você hoje está aqui me ouvindo e você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, abra a porta para Ele, reflita sobre isso. Enquanto ainda podemos conhecê-lo, ainda podemos ler aqui tudo que foi escrito, que Ele nos deixou como um GPS para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Pensa nisso, reflita, tá? Amanhã tem mais, não tem essa de folga aqui não, é todos os dias, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Marcos Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Compartilha com quem você ama e deixa o seu like aqui, me siga, aperta o sininho, porque todo dia às 18 horas você recebe um vídeo para a gente refletir sobre a palavra que o Senhor nos deixou. Beijo, fui, tchau.